Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Querido, abra sua Bíblia, aproveitamos que estamos em pé. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 3. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, João, capítulo 3. Desde já meu agradecimento, pastor Márcio, que está representando, pastor Eric, e também o irmão Antônio, amigo, os obreiros. Deus abençoe vocês, essa banda linda aí, toca muito bonito para Jesus, e a todos que adoraram a Deus, amém. Todos se encontraram, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. O papel mais importante nessa noite, que você tem aqui nesse lugar, eu não sei que coisas você está passando na sua vida, mas uma das coisas mais importantes na tua vida, que eu descobri nos maiores desertos da vida, nas situações mais adversas, quando dá vontade de jogar tudo para o alto e desistir da caminhada, porque tem esses momentos que às vezes vêm na nossa vida e a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, e a gente faz um monte de perguntas porque um monte de respostas acaba não chegando. E quando você sentir essas coisas no meio de grandes dores na sua vida, lembre-se que tu tens uma única chamada. Eu nunca vou esquecer o dia que eu estava entre a cruz e a espada, como dizem por aí, onde uma missionária deixou muito claro para mim o meu papel no reino. E ela disse: Deus não te chamou para ser pregador, Deus não te chamou para ser pastor, Deus não te chamou para ser cantor, Deus não te chamou para ser empresário, Deus te chamou para ser filho. Guarda isso, querido. Tu não precisas mais nada. Todo o resto é consequência de quem se sente filho. E eu garanto a vocês que mais da metade da igreja não se identifica como um filho. Por causa das muitas situações adversas das quais as famílias vêm, a maioria não consegue ver Deus dessa forma. E isso vai fazer toda a diferença na tua maneira de adorar, de enxergar Deus, de vir num culto de vitória. Porque, querido, nós não fomos chamados como filhos de Deus para buscar vitória. Como eu tenho visto, nós fomos chamados como filhos de Deus para viabilizar as coisas para os outros. Porque no dia que você descobre que a tua relação com Deus não é mais pelo benefício, de que isso acompanha quem é filho, tu não vais mais atrás das coisas para que Deus, como disse pastor Tonho aqui, pastor Antônio, elas vão te seguir, portas vão se abrir, porque você começa a descobrir o papel de filho no reino. Você não vai mais ficar desesperado, porque você sabe que o teu pai vai te proteger. Lembre-se disso. E só quem precisa desesperadamente de Deus, querido, o dia que você precisar muito dessa palavra, ela vai se abrir para você, ela vai penetrar juntas, medulas, querido. Ela vai encontrar o teu coração. Por isso que eu digo, eu não sei como você veio nessa noite, mas eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou te falar aqui, porque talvez isso fale profundamente com a sua vida. Diz assim, João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se na noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. E o vento sopra onde quer, ouves o som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso?
Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas assim não aceitais o nosso testemunho. Se falei coisas terrenas e não credes, como crereis e vos falar de coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá do céu desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode tomar teu assento dando glória a Deus aí, querido. Uma das características, queridos, da baixa autoestima, de um sentimento de derrota, uma das características, querido, é não entender exatamente o sacrifício de Jesus Cristo. Porque no momento, e é isso que o diabo vai tentar roubar de você, através de pecados, derramamento de sangue, ele vai tentar fazer de todas as formas para que você seja impossibilitado de ver a graça de Deus. Ele vai tentar acusar, condenar você, ele vai fazer de todas as maneiras para que você jamais sinta o poder da palavra de Deus na sua vida e o amor que Deus tem por você. Porque você, deixa eu te dizer uma coisa, é a coisa mais preciosa que Deus escolheu nessa terra. Se tem alguma coisa que move o coração de Deus, é quando Ele vê um homem e uma mulher que vem na casa dEle, e vem para buscar a sua presença e a crer na sua palavra. Deus fica comovido, querido, quando encontra fé num lugar, quando Ele encontra alguém que não anda pela vista, mas crê que no momento que a sua palavra é pregada, ela começa a ser ativada, porque o reino de Deus, a moeda de troca é a fé. Até para amar tem que ter fé, pastor, porque tem gente que às vezes é difícil amar, Tonho, mas tu tem que te aproximar dele e amar ele pela fé. Não é sentimento, querido, é fé. É você se aproximar de Deus crendo pelo que Deus falou. Deixa eu te dizer uma coisa, não é pelas coisas que você está sentindo, porque de repente você entrou aqui nessa noite, querido, sentindo muita coisa, sentindo dor de cabeça, sentindo dor de barriga, sentindo vontade de desistir, vontade de abandonar, sentindo vontade de jogar tudo para o alto, dizendo para Deus: Deus, se tu não falar comigo nessa noite, eu paro de ir na casa do Senhor. Deus, se tu não curar minha enfermidade nessa noite, vou começar a desistir e pensar que tu não é real, Senhor. Querido, mas isso não é fé, querido. Está andando pelos sentidos, está andando, querido, pelas coisas que você pode ver e enxergar. Mas se você quer ver o reino de Deus se abrir, querido, tem que fazer como Jesus Cristo. Quando viu que o povo estava com fome, ele chegou no lugar e disse assim: quanto pão tem ali? Quantos peixes tem aí? Ele disse assim: tem 5 pão e 2 peixes. Ah, é? Mas Jesus sabia como trazer uma multidão de pães e uma multidão de peixes para aquele lugar, porque tinha muita gente faminta naquele lugar. Então Jesus tinha os olhos focados aonde? No Pai, porque ele sabia que o Pai tinha a resposta para ele. Então não importa o que te aconteceu, querido, eu sei que talvez as maiores tragédias da tua vida podem estar sobre a tua alma, não importa o que você está vivendo ou passando. Eu não estou que você diga que você tem que negar isso, apenas estou dizendo para parar de olhar para o problema e começar a olhar para Cristo e ver que os peixes e os pães estão começando a se multiplicar sobre a tua vida. Começar a crer que o reino dos céus chegou nesse lugar, querido. E se o reino dos céus chegou nesse lugar, Deus está prontinho para fazer milagres e multiplicar grandes coisas nesse santuário. Alabassuri candalabachai. Querido, abre o teu coração nessa noite, porque o Deus que tu serve, querido, não é um Deus feito de madeira, querido, não é um objeto, querido. O Deus que tu serve é o mesmo Deus que caminhou com Israel. E sabe o que ele fez, querido? Ele abriu o mar para o povo dele passar. Mas o povo dele não era um povo tão santo assim. O povo dele era um povo que murmurava, e ainda assim ele os amava. Ele não abriu o mar vermelho porque você jejua. Ele não abre o mar vermelho porque você orou muito nessa noite. Ele não abre o mar vermelho para você simplesmente porque você leu a Bíblia todo dia hoje. Ele abre o mar vermelho porque Jesus Cristo pagou um preço lá na cruz do Calvário, e é por causa da graça dele que Deus nos enche com a sua presença. É por causa da graça dele, meu amado, que você foi resgatado de um cativeiro, você foi arrancado de uma parede muito grande que você jamais conseguiria escapar. Você jamais teve intenção de entrar numa casa do Senhor, mas ele teve misericórdia de você. Ele te amou de tal maneira, ele te escolheu, querido, como princesa, como príncipe, como joia preciosa. Para de dizer para você que você
não vale nada, que você não vai conseguir. Para de dizer, não deixa o diabo, querido, tomar o teu coração. A Bíblia diz lá em João, na primeira carta, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque, queridos, não é a tua capacidade de amar a Deus, é a capacidade que tu tens de perceber o quanto Ele te ama. Isso vai fazer completamente a diferença na tua vida. Eu tenho pregado isso, querido, mas eu não tenho ouvido a resposta de muitas pessoas. Eu sei que tem pessoas que estão presas ainda, porque nós temos que aprender, querido, a tomar posse das coisas que Deus deu para a gente. Não é simplesmente entrar na casa do Senhor, queridos, pegar e fazer uma oração de confissão, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e acreditar que tudo parou ali. Há muitas promessas na Bíblia, querido. A Bíblia nos fala que nós temos um Deus que se chama Deus Shalom, o Deus que nos dá a paz está nesse lugar, mas você tem que se apropriar dessa paz. Se não há paz no teu coração, Deus nessa noite está dizendo que você tem que ter paz com Deus, querido. E paz, querido, essa paz vem dele, amado. Se você crê que Ele é o Deus da paz, o reino do céu se abre no lugar, se abre no coração do homem. Mas não esquece, Deus te chamou como filho, mesmo você não sendo ainda. E diz a Bíblia assim: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquela pessoa ainda não percebeu o quanto Deus escolheu você e você é precioso para Ele. Talvez você nunca imaginou que Deus faria e o que Deus pode fazer através da tua vida quando tu começas a crer mais no que Deus fala do que naquilo que você está vivendo. Eu volto a te dizer, querido, é nos meios dos grandes desertos da tua vida que Deus se mostra como Pai. E tem muita gente que não reconhece Ele como Pai. E sabe por quê? Por causa do sofrimento que você teve. Você olha para Deus como se Deus não fosse te ajudar. Por quê? Porque teu pai talvez não te ajudou. Se Ele não faz justo, você talvez não crê num Deus justo. Se Ele não foi misericórdia, talvez você você não acredita que Ele tem misericórdia. Se Ele não te ajudou no dia que você precisou, labandaia sei. E tem muita gente aqui nessa noite, deixa eu dizer uma coisa para você, que teve experiências dramáticas na vida e hoje não acredita em Deus. Por quê? Porque essas experiências, querido, te trouxeram marcas. E quando as coisas doem no nosso coração e na nossa alma, preste atenção, elas vão criar uma imagem dentro de mim. Se você sofreu muito no passado, essas marcas vão fazer o quê? Com que você tenha uma visão errada do reino. Essas marcas vão fazer uma visão que de repente você é inferior. Essas marcas, queridos, vão fazer de você uma marionete na mão de Satanás, provavelmente. Essas marcas jamais vão fazer você acreditar que Deus te ama, porque teu pai não demonstrou esse amor. Por quê? Porque você está andando pelas experiências da tua vida passada. Você está caminhando e pensando de acordo com as crenças interiores que você tem por causa da tua infância. Se na tua infância você acreditou num Deus de repente miserável, se na tua infância você acha que Deus não tem poder para abrir os céus, que nesse lugar e fazer milagres, se você passou na sua infância necessidade, você jamais vai acreditar num Deus que pode te colocar em lugares grandes, que pode te levantar para ser um presidente, que pode te levantar para ser um presidente de uma empresa, que pode te levantar e fazer milagres no meio de uma crise financeira. Se você foi criado num lugar onde você era açoitado, onde você era machucado, você vai se aproximar desse Deus com base numa aceitação. Talvez você não se sinta aceito no meio que você está. Essa aceitação e essa identidade é procurada em todos os lugares. Se você não encontra aqui, tem muita gente procurando nas drogas. Se o cara não encontra nas drogas, ele vai para o vício do álcool. Se ele não encontra no vício do álcool, ele vai para a prostituição. De qualquer maneira, ele não se sente filho. Ele perdeu a sua identidade no meio do caminho. Ele não entende o sacrifício que Jesus Cristo fez por ele. Mas veja o que o amor de Deus faz. Ele faz parte do seu caráter. O amor de Deus como objetivo a Cristo. O amor de Deus habita em Cristo, queridos. O amor de Deus é descrito como constrangedor, eterno, grande, infalível, inseparável. Pensa, querido, que o amor de Deus é infalível. A Bíblia diz assim: pode uma mulher se esquecer tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. Preste atenção nisso aqui, querido. Jamais pense na sua vida que Deus te deixou no meio da caminhada. Pode tua mãe ter te esquecido, você pode ter sofrido, mas a palavra de Deus diz nesta noite: eu porém jamais me esquecerei de você. Querido, começa a deixar isso
isso entrar e penetrar no teu coração, porque Deus tem, querido, um projeto enorme com a tua vida. Quantas vezes você já ouviu isso? Mas pegue essa palavra. Talvez você sinta esse complexo de inferioridade e sinta hoje que ninguém te ama, que Deus não está com você. Quem está dizendo isso, querido, não é Deus, é Satanás da tua mente. É Satanás que procura e engana a sua própria natureza humana. Querido, nós temos uma carne. E se você não confia na paz de Deus e na palavra de Deus, a tua natureza humana vai arrumar um objeto, querido, e vai trocar, e vai dizer para você rapidamente uma maneira de você satisfazer aquilo que está te faltando. Uma das formas mais rápidas, queridos, hoje de você ver e satisfazer muitas vezes a deficiência, a carência humana, porque carência, querido, é uma coisa que você tem que ser curado. Ela não pode ser curada com o cônjuge, ela não pode ser curada, querido, com um homem ou com uma mulher. Os homens estão desenfreados lá fora, atrás de sexo. Por quê? Porque estão tentando curar suas carências. As pessoas estão atrás das drogas, sabe por quê? Porque Satanás segura elas aonde, querido? Em lugares que eles podem satisfazer algo que dentro deles está clamando por paz, está clamando por luz, está clamando por vida. Então essas pessoas ficam rodeadas e presas ao pecado, que é onde o Satanás trabalha. Por quê? Porque, querido, o problema não é, querido, a presença do diabo. O problema é a ausência de Deus na vida das pessoas, é a ausência de Deus nas igrejas, querido, é a ausência de Deus, querido, no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida. O grande problema, querido, é o lixo que permanece aqui dentro, é a mágoa, é o ressentimento, é a falta de perdão, querido. O grande problema nosso, amados, deixa eu dizer uma coisa para você, não é que Deus não quer te ajudar, mas o diabo quer te atrapalhar. Não é que Deus não quer te salvar, não é que Deus quer fazer coisas grandes, Ele quer fazer. Deixa eu contar um negócio para vocês. Esses dias eu fui falar com uma mulher e um homem casado, e a mãe deles me ligou e disse assim: você vai lá visitar minha filha, porque ela está com muito problema. Eu falei assim: eu vou. Fazia 6 meses agora que eles estavam fora da igreja. Eu quero te mostrar uma coisa, querido, preste atenção. Eu não tenho só pregado na palavra de Deus nas igrejas. Deus tem me levado a um ministério de libertação. A libertação começa quando você consegue olhar para dentro de si mesmo e ver que alguma coisa está errada. Talvez você tenha um problema na área financeira, no relacionamento. Talvez você tenha outros problemas que eu não sei quais são aqui, mas Deus sabe. Na verdade, libertação é para crente, não é para quem está começando. Libertação é para aquelas pessoas que começam a perceber que tem alguma coisa de errado e fazem um diagnóstico da sua vida e percebem: opa! Porque senão você vai vir de culto em culto, em culto, em culto, em culto, em culto, e jamais vai descobrir. Sabe por isso que vem os abalos de Deus, como diz o pastor Luciano Subirá. Toda maldição, querido, e toda tragédia na vida de um homem vem apenas para dizer que alguma coisa está errado na vida dele. Os sintomas que você sente são apenas porque as doenças silenciosas são as que matam sem avisar. Mas quando Deus permite que algo errado aconteça na tua vida, e pode ser que algumas coisas não estejam batendo na tua vida, Deus está te dando um sintoma para você começar a ir lá na raiz e cortar o problema. Então, quando eu estava entrevistando essas duas pessoas, eu fui procurá-las, o problema deles era financeiro. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, eu volto a dizer que Satanás se alimenta do lixo da alma humana. O problema dele, que não é que nós temos tantas tribulações, temos tantas dificuldades, pelo contrário, nós podemos viver a paz de Deus dentro de casa, fora de casa. Vão vir as oscilações, vão vir as dificuldades, mas mesmo assim dá para caminhar em paz com Cristo o tempo todo. De que maneira? Ele diz assim: calce os vossos pés na preparação do evangelho da paz. Deus nos deu uma armadura celestial para que nós a usássemos diariamente. Observe que os soldados romanos calçavam sim uma bota que vinha daqui de cima até na ponta do pé. Para quê? Para que quando o adversário viesse e batesse neles, eles não quebrassem a perna, para que ele ficasse firme no lugar. Eles calçavam uma bota muito firme, toda de metal aqui assim, e com garras na frente e garras no fundo, para que eles não abalassem a hora que o inimigo viesse atacá-los. A mesma coisa Deus deu para nós nessa noite. Vocês precisam da minha paz para não serem abalados no meio das tragédias, no meio das dificuldades. Vocês têm que começar a aprender a se vestirem com a paz de Jesus Cristo. É por isso que Deus te trouxe nessa noite aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e quando conversei com aquela mulher e com aquele homem, de repente eu comecei a falar sobre a questão do roubo. E quando eu terminei de falar sobre a maldição que acontece sobre aqueles que roubam as coisas por aí, de repente ela se entregou e disse assim: olha, eu preciso abrir meu coração, diz ela. Teve um tempo onde a crise bateu e eu era tesoureira da igreja. E como tesoureira da igreja, durante um mês eu precisei de dinheiro e eu
peguei o dinheiro. Mas aí veio o segundo mês, veio o terceiro mês, veio o quarto mês, e eu peguei o dinheiro. No quinto mês, ela saiu da tesouraria. Depois disso saiu da igreja. E ninguém entendia nada. Ela estava com 2 carteiras de trabalho cheia. 2 carteiras de trabalho, todas preenchidas, onde ficava 2 meses, 3 meses. Ela tinha vendido as suas roupas de crente para sustentar o filho e dar de mamar para a criança. Tudo porque não confessou e botou para fora, por causa da vergonha. Vergonha, feridas que ficam aqui dentro, são o objetivo do inimigo. Se ele conseguir manter você aprisionado nas coisas que você se envergonha, que você fez no meio da sua caminhada, ele retém a tua paz, e você vive em culpa e em condenação, e nunca vai chegar a ter essa paz de Cristo, porque você é curado na medida que você abre o seu coração e confessa para o pastor, para os pastores, buscando um conselheiro, cara, para se ver livre, para se ver em paz. Quando eu comecei a orar por aquela mulher, e eu disse assim para ela: querida, você jamais disse isso para alguém? Ela disse: eu jamais disse isso para alguém, eu jamais confessei, mas agora eu sinto um alívio. Amados, eu tenho tantas experiências, eu tenho visto tantas coisas no meio do povo de Deus e nos cultos de Vitória. Tenho visto, querido, quando fazem fila muitas vezes, querido, na área de imoralidade sexual. Muitas vezes as pessoas não percebem que Deus quer desfazer os laços que existiam, e elas não sabem como se verem livres disso, porque não conhecem ainda o poder da palavra de Deus. E Deus diz aqui na sua palavra que Ele é inseparável. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, e fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então não interessa aquilo que você está vivendo, o que você está passando. Deus está dizendo nessa noite, a minha oração e o que eu falei para você, que é necessário adentrarmos nesse reino, querido, e começarmos a buscar as coisas desse reino. Há muitas pessoas que nunca usufruíram das promessas de Deus. Há pessoas dentro dessa igreja que não têm essa paz. Há pessoas nessa igreja que estão com muitas dificuldades financeiras, mas há coisas presas, querido, há coisas que precisam ser colocadas para fora. Às vezes a gente não entende porque a vida está parada, é porque ainda não confessamos uns para os outros, querido, algumas das nossas falhas, alguns dos nossos ressentimentos, algumas das nossas mágoas. Deixa eu te dizer uma coisa: o perdão vem pelo arrependimento a Deus, mas a cura e a libertação do ser humano, a cura e a libertação para você ter uma vida, e vida com abundância, porque deixa eu te dizer uma coisa: a vida com abundância é para a terra, não é para o céu, porque no céu todo só tem abundância, não tem coisa diferente. A vida abundante é aqui. É por isso que às vezes nós nos assustamos sobre o púlpito, porque o povo está enfermo. E por que o povo está enfermo, querido? Porque há tanta enfermidade em nosso meio, porque há tanta dificuldade em nosso meio. Eu posso te dizer, querido, porque eu volto a dizer, querido, que Satanás se alimenta, querido, do pecado, mas acima de tudo, irmãos, também do derramamento de sangue. É por isso que nas relações ilícitas ele tem legalidade para visitar a tua casa. É por isso que as coisas às vezes não dão certo. Talvez você está aqui nessa noite procurando, ou vivendo com uma esposa, vivendo com a sua esposa, ou segunda esposa, ou terceira esposa, mas jamais reviu as coisas. Eu nunca vou me esquecer esses dias, quando eu peguei uma mulher sentada no púlpito, no banco da igreja, e no final eu falei sobre aborto naquele lugar. E quando eu falei sobre aborto, de repente no final ela me procura e diz assim: irmão, quando você disse assim sobre falar as coisas que a gente já viveu e nunca confessou para ninguém, eu falei assim: querida, existe uma diferença, mas guarde isso para você. Uma coisa é nascer de novo, ir para o céu. Outra coisa é ter vida abundante na terra. Essa você vai ter que aprender a trazer do céu. Você quer ter vida abundante na terra? Você tem que aprender a reivindicar tudo que Cristo fez na cruz. A Bíblia diz que Jesus já curou todas as enfermidades. A Bíblia diz que Ele já levou todas as iniquidades, as maldições. A Bíblia diz isso e já diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, ou seja, em outras palavras, por que continuamos orando? Por que continuamos pedindo para que Jesus liberte pessoas que estão com demônios? Por que, queridos? Na verdade, eu não gosto muito de expulsar os demônios necessariamente. Por quê? Porque o objetivo é tirar o lixo de dentro da pessoa. Porque o demônio volta.
Se continuar lixo lá dentro, o demônio volta. Às vezes o diabo gosta de fazer uma festa, um escândalo, gosta de fazer um monte de pirueta, e às vezes é necessário tirar ele de lá. Mas às vezes, querido, é você tocar no ponto onde ele está sendo alimentado. É tirar o rancor do coração daquela pessoa. Às vezes é tirar o sentimento faccioso. Às vezes é tirar de dentro daquela pessoa a raiva e o ódio que ela tem do pai. Às vezes, por quê? Porque com raiva e ódio do pai, ela jamais vai entender o amor de Deus. Pessoas que não tiveram o amor do pai têm extrema dificuldade de entender o amor de Deus, porque não vão nunca se entregar àquele que não confiam. Podem, em outras palavras, fazer tudo, crer em Deus como uma divindade distante, alguém que está muito longe, que está, meu Deus, o Senhor está ali, eu estou aqui, mas jamais se entregarão como uma filha ao pai, ou como um filho ao pai. Jamais confiarão suficientemente que Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida. Nessa noite Deus está restaurando para você o amor que Ele tem pela tua vida, pela tua alma. Irmãos, é coisas constrangedoras, diz a Bíblia assim: atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as queixadas, e lhe dei mantimentos. Na Bíblia da linguagem de hoje diz assim: com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim, eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo, eu me inclinei e lhes dei de comer. Querido, sabe, o inimigo ataca a gente pelo seguinte: não adianta só aceitar Jesus Cristo, se você não reeducar a sua mente, se você não pensar como Deus pensa, se você não agir como Deus age. Eu sei que há problemas. Você acha que eu não vivi problemas enormes? Você acha que eu não passei por desertos gigantes? Mas foi no meio deles que eu peguei a palavra e comecei a ler, e disse para Satanás: eu nunca vou me esquecer, querido, numa das maiores batalhas, quando Deus me mostrou Efésios capítulo 6, versículo de 6 a seguir até o 10, quando Ele começou a me mostrar a armadura que eu deveria estar usando para lutar contra o meu aniversário. Querido, o poder da palavra é como ele se saltasse fora da Bíblia e entrasse dentro do meu coração, para me encorajar, para me fortalecer, para viver na paz dele. Eu comecei a ler a Bíblia todo dia, e pegava a revelação, e quando Deus dizia assim, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para mim, querido, eu comecei a acreditar literalmente nisso. Quando você acredita no que a Bíblia diz, ela começa a ser verdade para você, porque eu sei que as circunstâncias não mostram a realidade verdadeira, porque maior são as coisas que estão no reino do Espírito, do que as coisas que estão aqui na terra e que você está vendo. Talvez você está triste, amargurado, mas no mundo espiritual, Deus já vê sim, soldados dele marchando, anjos trabalhando para quê? Para acreditar e ver se tem alguém nesta noite que se aproxima de Deus pela fé, para ver cair os muros e as muralhas e as destruições que estão acontecendo na tua vida, querido. Basta um passo de fé. Nessa noite Deus está dizendo: eu sofri por você na cruz do Calvário, as tuas enfermidades eu levei para lá. E se tem alguém que tem coragem, tem fé de acreditar que o reino de Deus está vindo sobre esse lugar, está nesse lugar, as tuas enfermidades já desapareceram. Se você conseguir confiar, querido, no que já foi feito, Deus começa a operar maravilhas e faz milagres que você sequer tem ideia, amado. Povo de Deus, é hora, querido, de pegar essa palavra, comer essa palavra, viver essa palavra todos os dias da tua vida, amado. Não deixe isso passar em branco. Nós estamos vivendo muito no plano natural, queridos, e no plano natural não dá para agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Deus existe, porque é pela fé. A fé é a moeda de troca. A fé é olhar o que a palavra de Deus diz. Independente, eu sei o que você está sentindo, mas é dizer: Deus, eu sei o que eu estou sentindo e eu não nego isso, mas eu creio, Senhor, e eu consigo ver pelos olhos da fé, Senhor. E eu clamo nesta noite, Pai, sim, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ali Ele tomou as minhas enfermidades, ali Ele levou as minhas maldições. Eu creio pela fé nessa noite, Jesus, que Tu podes abrir uma porta de emprego para mim. Eu creio pela fé, Senhor, que Tu podes mudar meu cativeiro. Eu creio pela fé, Senhor, que Tu sim fosse os lugares baixos da terra, tomasse cativo e cativeiro e tirasses os homens de lá. Aleluia. O amor de Deus é revelado, querido, quando Deus enviou Jesus Cristo. O maior milagre, irmãos, na vida de um homem é quando Cristo foi revelado nessa terra. Quando Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, querido, rompeu-se algo tremendo, amados. Os nossos olhos que estavam fechados começaram a enxergar o mundo do Espírito. E no mundo do Espírito, querido, não há impossibilidades, pelo contrário, há milagres no mundo espiritual. No mundo espiritual, querido, Deus começa a se manifestar e fazer proezas, querido. Tem que simplesmente crer no que Deus está falando.
na adoção. Deus revelou o seu amor quando nos adotou. Pense numa coisa, nós não éramos filhos, nós éramos criaturas, estávamos debaixo da ira, como andam agora as pessoas que estão debaixo, que diz a palavra de Deus, debaixo de um inimigo. Pessoas que agora estão andando em desobediência, elas são influenciadas, a sua mente é influenciada, queridos. A palavra já foi, e o horário também. Deus se revelou no perdão dos pecados, em bênçãos temporais. Irmãos, coloque-se de pé. Pode tocar mais um hino, Antônio? Pode. Querido, o medo é o resultado de não recebermos e não aceitarmos o perfeito amor de Deus. A mentira de que Deus não nos ama vem de pessoas e circunstâncias, pois a mentira diz que o amor de Deus vem do nosso desempenho. Talvez você nessa noite se sinta talvez uma pessoa não merecedora. Talvez nessa noite você entrou aqui dentro da igreja e acredita sinceramente que por causa da tua força, da tua oração, que você, não é uma questão de mérito, irmão, é uma questão de graça. Às vezes a gente está tão desesperado e tão carente, com tanta dificuldade, mas a Bíblia diz assim que por causa do orgulho, irmãos, um dos maiores problemas do homem é o orgulho, porque o orgulho nos impede da gente se humilhar, o orgulho nos impede de buscar ajuda, o orgulho diz para a gente assim: eu estou em fornicação e eu quero a bênção de Deus na igreja, mas eu tenho vergonha de dizer para o pastor que eu estou em pecado. O orgulho vai te impedir, querido, porque talvez você está fazendo coisas ilícitas e você não tem coragem de vir aí na frente e de repente dizer para alguém. O orgulho vai te impedir de dizer: pastor, o meu casamento está sendo destruído, mas eu tenho vergonha e tenho medo de pedir ajuda. O orgulho, querido, vai te levar, querido, para um lugar duro, teu coração vai endurecer como pedra. O orgulho não vai te deixar vir na frente para pegar a bênção de Deus, porque talvez você ache que você é merecedor dessa bênção, ou tem que fazer alguma coisa para Deus por causa disso. O orgulho vai falar no teu coração de que Deus não te ama verdadeiramente, porque se Ele te amasse por causa do seu sofrimento, como eu falei lá no passado, Ele teria feito alguma coisa. Querido, se você sofreu no passado, deixa eu te dizer uma coisa: Deus foi justo até aqui. Se Deus nos levasse a um lugar, querido, e nos mostrasse da onde Ele nos tirou, porque misericórdia, Deus não nos dá o que a gente merece. Às vezes nós estamos tão cheios de orgulho, tão cheios de justiça própria, tão cheios, querido, de tantas coisas, que nós não conseguimos reconhecer a obra do Calvário. Talvez você olhe muitas vezes para a cruz e diga assim: meu Deus, o que tem se Ele morreu lá na cruz? O poder e o impacto do que aconteceu ali, querido, desmancha todo o orgulho do ser humano. Nessa noite eu quero te convidar, você, querido, eu não sei se você serve a Deus ou não, mas eu quero te convidar, querido, para começar a viver um mundo novo com Deus. De que mundo novo eu estou falando, querido? Chega de viver no plano natural e não ver milagres na tua vida. Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de cura, Deus é um Deus de prosperidade, sim. Deus pega os seus filhos e faz milagres na vida deles financeira. Eu não sei o que você está precisando, eu só sei, eu quero te convidar para vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Venha, engole o orgulho. O orgulho, querido, só vai nos levar para o inferno. Lembra que eu disse? O ímpio não investiga por causa do orgulho. Pessoas, querido, que estão lá fora, que vivem aparentemente, como disse o pastor Antônio, o homem milionário, ele jamais vai se render a Cristo. É por isso, querido, que vem as maldições. É por isso que vem, sabe por que veio a maldição lá, Mandai a Sei? Sabe por que a destruição veio? Ela vem como um sinal de Deus para trazer você de volta, para trazer vida para a tua vida. Ela vem para restaurar você, querido. Aleluia. Se você somente reconhecer, fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai, nessa noite, o teu povo, Senhor, está aqui nesse lugar, Pai.
Eu quero ministrar sobre a vida deles, Pai. Muitas pessoas entraram aqui, Senhor, decepcionadas, Deus, entristecidas, machucadas, feridas, Espírito Santo. Pessoas que já não acreditam mais, Senhor, em milagres. Pessoas, Senhor, que não conhecem ainda o poder, Senhor, da cruz, Pai. Mas nessa noite, Pai, eu oro nesse lugar sobre a vida dos teus filhos. E eu te peço graça, Senhor, nesse lugar. Derrama da tua graça nesse momento, Senhor, sobre aqueles, Senhor, que estão aprisionados, Deus, em cativeiros que não conseguem sair. Pai, a tua palavra é a verdade, Senhor, ela foi enviada nesta noite. E tu já levaste, Senhor, todas as iniquidades, Pai. Tu já pagastes um alto preço, Senhor, pela vida dos teus filhos. Essa noite, Pai, há pessoas talvez que estão aqui nesse lugar e que precisam de um milagre, Senhor, na sua vida financeira. E eu quero te pedir, Senhor, abre as portas do céu, Senhor, sobre a vida deles. Traz, Senhor, o entendimento da tua palavra nesta noite e o poder que a tua palavra tem, o teu amor sobre a vida deles. Talvez há filhos e filhas nesse lugar, Senhor, que nunca experimentaram o poder do teu amor, Senhor, do teu amor, Pai. Então nessa noite eu te peço, Espírito Santo, visita cada um deles, Senhor. Transforma cada um deles, Pai. Enche-os com a tua presença, com a tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus grande e poderoso, eu ministro, Senhor, nesse momento, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, a tua paz, Pai, a paz que excede o entendimento da mente e do coração dos homens, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Pai, nessa noite o teu povo veio aqui para te adorar, Senhor, e para te servir, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, quebra nessa noite, Senhor, os laços colocados na vida dessas pessoas, em o nome de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa, querido, só um minutinho. Amado, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aleluia. Quem daqui está enfermo, querido? A senhora, vem aqui na frente. Vem cá, querida. Mais alguém? Quem é que está sentindo dores aí no corpo agora? Dor no estômago, dor na barriga, dor na cabeça, dor na junta das pernas. Fica aqui na frente. Venha cá, querido. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. Fé. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer para o monte, para ele ir para um lugar, e ele vai. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Quando eu disse essas coisas aqui da palavra de Deus, a palavra não precisa, você não precisa sentir nada. Ela opera por si mesmo. Às vezes a gente não fica emocionado com as situações, mas isso não quer dizer que a palavra dele não é verdade. Jesus escreveu aqui na palavra dele, e ele vela para cumprir a palavra dele. Eu nunca vou esquecer o dia que ele se revelou para mim nessa palavra aqui. Nunca. Faz 12 anos que sou crente. 12. E eu acredito que talvez uma, duas vezes, mas não sou contra médicos, não. Uma vez que eu fui lá. Já peguei muitas enfermidades, mas eu fui para a palavra. O que Deus quer restaurar na igreja, quer dizer, é o poder da palavra. Eu sei que vocês estão desacreditados. Muitas pessoas aqui estão sofrendo muito. Passaram por situações tão difíceis. E eu vejo isso todos os dias quando eu encontro pessoas que se separaram e casaram novamente em julgo desigual e estão sofrendo. Mas por que estão sofrendo? Porque Satanás está segurando, porque é pecado. Muitas vezes quando você faz as coisas de forma errada. Se você vive em fornicação, não tem como Deus te abençoar, querido. Não se iluda. Se você vive mentindo, não tem como Deus te abençoar. Vocês estão me entendendo? Claro que Jesus já pagou o preço. A única coisa que Ele quer é que você reconheça o preço. Reconhece e diz: Deus, eu reconheço o que Tu fez na cruz. Não é a tua força que vai fazer você impedir você de pecar. É o poder da palavra dele. E você diz assim: eu reconheço. Cansei de tentar com a minha própria força. O que tem de homem e mulher na imoralidade, o que tem de gente com vícios que não consegue largar, sabe por quê? Porque não tem o descanso de Deus. Porque a tua carne, a primeira coisa que ela vai pedir é droga. A primeira coisa que ela vai pedir é bebida. A primeira coisa que ela vai pedir é alguma coisa que satisfaça aquela vontade que tu tem, porque você não consegue descansar na palavra. E Deus está aqui nessa noite querendo que você descanse na palavra. O que você tem, querida? Dor aonde? Ali, a senhora. Você, querido. Corpo todo. Você, amada. Gripe. Mas tem mais gente aí. Tem mais gente aí com dor. Dor na coluna, não consegue se abaixar. Dor no ombro. Vem cá, querido. Vocês lembram que eu falei, amados, até para ganhar a bênção, Tonho, o povo
não vem. Eu também já fui assim, queridos. A gente fica envergonhado, né? Que as pessoas vão dizer o que Deus vai falar. Queridos, a maior libertação é quando você fala. A gente foi ensinado a vida inteira a esconder as coisas. Foi assim? A reter as coisas, a guardar pra gente. Quanto maior for o pecado que você cometeu, escuta aqui, maior tem que ser a confissão, maior será a cura. Quanto maior o pecado, guarda isso no teu coração. Quanto maior o pecado na vida de um homem e de uma mulher, maior tem que ser a confissão, para que Satanás escute, porque ele tem que largar você. A partir dali, querido, eu nunca vou me esquecer, o dia que peguei uma garota de programa. Eu falei assim, querida, ela que não queria desenterrar o passado, eu falei assim, comece a falar para Deus com todos os homens que você deitou. Comece a falar as coisas. E ela começou a confessar, e as coisas foram saindo, e ela foi sendo liberta. O dia que ela teve uma cena horrível de um filme de horror, não conseguia dormir. Falar nisso, tem gente aqui que não consegue dormir, e que tem problemas com... Eu tenho visto, queridos, às vezes eu entro na igreja, tem 4, 5 crianças de 5 anos de idade, pastor Antônio, que não conseguem dormir. Esses dias vieram me procurar e falei assim, o que você tem, querida? Eu não consigo dormir. Por que você não consegue dormir? É porque o papai fica olhando aquele filme Anaconda, aquela serpente gigante. É óbvio que a criança não vai conseguir dormir. Eu não me esqueço desses dias, eu peguei uma cantora que cantava de uma maneira muito linda. E no final ela veio no culto e disse assim, olha o diabo, eu estou vendo o diabo me pegar. Muitas vezes eu entro no culto, mas que unção, era coisa tremenda. Ele disse assim, eu vejo o diabo pegar nos meus pés, segurar pelas pernas. Falou assim, eu fico com medo, eu fico assustado. Ele aparece na janela, eu falei, por quê, querida? Vamos orar, eu falei assim. E quando começamos a orar, Deus mostrou para ela, quando eu fiz a oração, ela disse assim, agora Deus me mostrou onde ele entrou. Que há um lugar onde o inimigo está atormentando algumas pessoas aqui. Há um lugar onde você fica cativo, você fica num cativeiro. Você não consegue buscar orar, você não consegue jejuar, você não consegue buscar Deus, você está preso. Precisa ser liberto desse mundo espiritual. E eu comecei a orar com aquela menina, de repente ela disse assim, agora Deus me mostrou. Eu falei, o que ele te mostrou? Ele me mostrou uma novela que eu estou olhando chamada Anjo Mal. Se fosse anjo bom ainda, mas anjo mau, queridos. São portais de entrada que prendem as pessoas e tiram a liberdade para buscar as coisas do Espírito. Você nunca sentiu um peso para orar? Você nunca sentiu um peso para se ver livre, para buscar as promessas de Deus? São coisas onde as pessoas ficam aprisionadas. O tempo está voando, preciso orar. Precisaria de tempo para ministrar a libertação, querido. Isso não é do dia para a noite, ela é gradativa, ela é processual. Mas primeiro passo é você reconhecer, há uma desordem espiritual em andamento na tua vida. E essa desordem Deus quer arrumar, Deus quer melhorar isso na sua vida. Tem mais alguém enfermo? Vem cá, querida. Não? É? Não consegue dormir? Vem cá, querida. Irmãos, deixa eu ser bem franco para vocês, tá? Quer dormir à noite? Para de olhar novela. Tem pessoas que são executadas para que a novela faça sucesso. O diabo entra por todos os orifícios do corpo: olhos, ouvidos, nariz, boca. Quando você for comer, ora. Por quê? Porque o primeiro cursinho do satanista é nos supermercados e amaldiçoando as coisas dentro do mercado. Sabia disso? A primeira coisa que eles fazem, primeira aulinha deles é começar a ministrar nos supermercados. E eles vão lá e amaldiçoam os produtos que você compra. Quando você não ora, você corre um risco muito grande. Se você anda na carne, na tua velha natureza, se você não está no espírito, aquilo vai te causar mal. É por isso que há tanta enfermidade no estômago. Tem tanta gente com problema e não faz ideia do que está acontecendo. A maioria de nós ignora completamente as coisas do mundo espiritual. E Satanás aprisiona a mente daquelas pessoas. Prende. As novelas, queridos, vão destruir você, vão tirar você a vida espiritual que você tem. Tenha liberdade para olhar, mas cuide, porque é por ali. Ali você não vai mais perceber que você ficou sensual e nem percebeu, porque não é mais pecado daí. Você vai começar a se vestir de repente como uma garota de programa, vai sair na rua durante a semana e vai perceber que não existe maldade nenhuma, e você não vai ver maldade nisso. Por quê? Porque você já foi seduzido. Eu nunca vou me esquecer de uma pessoa que começou, queridos, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E você vai dizer assim, mas eu não adoro as coisas que eu vejo. Mas o que você vê recebe adoração da tua parte. Você sabia disso? Talvez você ficou insensível a uma série de coisas no mundo espiritual, mas Deus quer mudar essas coisas gradativamente. Mas agora eu quero orar. Vocês creem que estão aqui na frente que Jesus pode curar vocês?
Então repita comigo. Senhor Jesus. Isso foi para mim, né? Amados, se eu tivesse doente, eu diria: Senhor Jesus. Não falem para mim, falem para Ele. Vocês não estão orando a mim agora. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor foi desprezado e rejeitado pelos homens, que o Senhor foi um homem de dores, experimentado nos sofrimentos, um de quem os homens escondiam o rosto. Tu fostes desprezado, e nós não te demos importância alguma. Mas Senhor, eu sei que o Senhor tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. O Senhor levou, e eu te considerava aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas tu fostes ferido por causa das minhas transgressões e esmagado por causa das minhas maldades. E o castigo que me traz a paz está sobre ti, e pelos teus ferimentos eu estou curado. Agora fecha os teus olhos, eu vou orar por você. Coloque a mão na tua enfermidade agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está a tua palavra, e na autoridade que existe na tua palavra nesse momento, eu repreendo e digo: espírito de enfermidade, saia do corpo dele agora, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade alojada no estômago, enfermidade alojada na cabeça, enfermidade alojada nas juntas e nas medulas, enfermidade alojada nos rins, enfermidade alojada na cabeça, eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Eu digo: sai! Sai agora, esse corpo não te pertence mais. É na autoridade da palavra de Deus que foi pregada. Os teus filhos nessa noite reconhecem, Senhor, a tua palavra como verdadeira, e eu tomo posse dessa palavra, Senhor, e trago para o reino natural, Senhor, a tua palavra, e digo: enfermidade, doença, desapareça agora, em nome de Jesus Cristo. Sai, sai. Olha agora, querido,